Olá pessoal, bem-vindos a English Tip 27, onde vamos falar de uma coisa absolutamente fundamental, que é a entonação. Entonação, o que era isso mesmo? É você falar de um jeito não sei o quê, de um jeito que tem alguma coisa que aumenta ou abaixa, tá? Existe isso, na linguagem existe isso por motivos que não são explicados, em geral. Para adquirir inglês é fundamental que se considere a entonação. Isso em geral, ignorado, acha-se que a entonação é uma coisa elegante para falar que nem os gringos. Não, entonação é fundamental na aquisição. Por quê? Porque serve para construir a unidade de gestão que a linguagem tem. E unidade de gestão não é um troço complicado? Não! É o que você usa para qualquer coisa. Você tem que fazer por unidades as coisas. Não dá para comer toda a comida do mundo e depois não comer nunca mais. Você come por unidades. Que é do tamanho do quê? Do estômago. E a unidade de gestão da linguagem é do tamanho do pulmão. É lógico. Enquanto você está respirando, depois que fala um pouco, aí você ouve, enquanto você está respirando, você ouve a resposta. Depois você só ouve a contra-resposta, é o que você quiser. O diálogo, ele funciona assim. Enquanto você está botando ar para dentro para fazer alguma coisa, alguém está falando uma coisa para você. Aí você dá uma resposta àquilo. Depois que você deu uma resposta àquilo, a pessoa faz um comentário. Comentários, perguntas e resposta. É tudo que a gente faz na hora que está falando. Tá? Eu estou fazendo muitos comentários seguidos, afinal das contas, isso aqui é uma sessão de instalação do inglês e estou orientando como é que usa as ferramentas para isso. Tá bom. É fundamental o pacote de voz para adquirir o inglês. É lidar com isso. Não é lidar com coisas que não são a fala, que vem antes da escrita. Lidar com palavras é lidar com a escrita. Somente. Palavras só servem para serem escritas ou lidas. Ah, dá para você se informar de alguma coisa? Sim, tudo bem. Mas não dá para você adquirir o idioma com palavras. Não dá, não é, tá errado. Estava querendo vender livro para você. Dá para usar? Dá, mas sabendo que não é isso que vai te fazer falar. Depois você tira essa muleta. Voltando à entonação. Entonação é esse negócio aqui. Parece, não é. Mas parece que tem um padrão, e aí eles começam a falar desse padrão, e põem essas curvinhas assim embaixo das sentenças para você falar daquele jeito, alto, agora você fala alto, agora fala baixo, não sei. Esquece totalmente isso. Aparecem regras de entonação. 7 rules for English intonation. Tem 7 regras, hein? Não são 4, são 7. Ali tem 4. Rising and falling. Rising, levantando, falling, caindo, né? Sobe e desce. E aí põe esses quadrinhos para você saber exatamente como você tem que entonar. Bobagem, não é isso. Esqueçam esse assunto, tá? A entonação serve para quem está adquirindo inglês e muito já usar com entonação, tá? Já começar com o que você está adquirindo, aprendendo, né? Eles falam, não é aprender, é adquirir a linguagem, tá? Numa sessão de instalação, a entonação é fundamental. O nome é Voice Pack, tá? Então vou usar uma analogia para vocês entenderem direitinho, tá? A analogia parece meio esticada, assim, meio ir lá buscar lá longe. Não, essa analogia serve. Você quer pão. O que é esse pão? O pão é a tal unidade de gestão. Do que? No caso da alimentação. Tá? Então, você quer pão. Então você vai aonde? Você vai na padaria. Não vai no posto de gasolina, não vai no supermercado, não vai no bar, você vai na padaria. Dentro do supermercado, você vai na região de padaria. É lá que você tem o contato com aquele negócio, que é um pão. Essa é a unidade. Não é 47 pães. Vai mofar tudo na sua casa. E não é uma fatia só de pão. Também não vai dar. As crianças vão querer mais. Aí, importantíssimo, você leva para casa. É claro que leva para casa. Ninguém pensa nisso, mas tem que levar para casa. Não adianta comprar e ficar lá. Você tem que levar para casa o pão. Por quê? Porque tem a molecada lá querendo comer. Tá? Então vamos completar a analogia. Você foi até a padaria. Qual é a padaria? Nós. The Speaking Organ. Tem outra? Dá para comprar em outra padaria? Não, não dá porque nem tem a noção sequer de que existem unidades para você colocar para dentro e que não são palavras. Todo mundo acha que é palavra. Todo mundo. Não tem quem.
né? E escrita lá, está dizendo, cadê o verbo, como é que faz? Ó, tem 3 verbos em principal, 10 verbos principal, sei lá, um montão de bobagem. Palavras, tem nada a ver, nada a ver com adquirir o idioma para poder se comunicar. É uma informação totalmente sem efeito para adquirir o idioma. Informação a respeito do inglês para você guardar lá dentro, que nem a equação de 2º grau que você tentou aprender ou aprendeu na escola. Então você foi na padaria? Legal. Onde é que você foi? Aqui mesmo. Aqui mesmo, porque esse é o órgão da fala. Não tem outro por isso, porque a gente trabalha com o que vai te fazer falar. Só que a gente sabe como é que ele é. Sabemos também que você não mora... Quando ele funcionou, para você, funcionou quando você era criança no Brasil. Um montão de gente falando em torno a você. Com alta frequência de contato com aqueles sons, ele foi se instalando por instinto, por necessidade de sobrevivência, inclusive. Em outro lugar também, as crianças de lá, né, a 4.000 quilômetros de distância ou mais, aprenderam aqueles sons, adquiriram aqueles sons. Agora, aqui nós temos as ferramentas que permitem que você importe a experiência de uma pessoa que nasceu em outro país. Tá? Inclusive usando o português também, claro, usando o português. O português já sabe, já tem significados no português. Claro que você tem que usar, óbvio. E usando o texto também, claro que se pode usar. O texto é uma sacada, a sacada da humanidade. A grande sacada. Muito bem. Então, a padaria é aqui mesmo. Quer pão? Tá. E aí depois o que você faz? Você leva para casa. Ah, mas é claro que eu levo para casa. Tá bom. O que é a analogia de levar para casa para as crianças comer? A analogia de levar para casa é você trazer os pacotes de voz, o pão, as unidades de gestão para dentro, para você. Eles ficam retidos? Ficam. Grande responsável para retenção, vai. Grande responsável para retenção, tô falando demais. O grande responsável para reter os sons que você adquire é a entonação, hein? Parênteses aí. Muito bem, tá? Aí você vai lá e leva para casa. Fundamental! Peraí, eu tô falando das coisas óbvias. E o que é levar para casa? É você fazer o processo de instalação daquele pão. Como é que faz o processo de instalação depois? Ué, você vai lá e come, certo? Muito bem. Aí você já está se nutrindo daquilo. Você está alimentando o seu corpo comunicacional. E aí o que acontece? Você vai comer tudo de uma vez? Não, peraí, são unidades, não dá para comer tudo de uma vez. Assim como não adianta você comer 40 pães e depois passar a semana inteira sem comer nada. Não dá. Tem uma biologia nesse negócio. Tem uma fisiologia que é a que nos faz falar, inclusive. Não é por mentalidade, por lembrar de coisas, memorizar, estudar. Nada disso. É uma instalação só de alta retenção. Altíssima retenção. Muito mais alta do que o que você leu, inclusive. Tá? Então não come tudo não. Vai um por um. Né? Fatia por fatia, e você nutre aquele corpo comunicacional seu. Aí uma outra analogia sobre a unidade correta, a unidade que é a unidade de gestão da linguagem. Tá bom, vamos ver a unidade de gestão de terreno para fazer casa. Muito bem, querida, comprei finalmente, ou querido, comprei finalmente o nosso terreno para a gente construir a casa, chega de aluguel, vamos construir nossa casa, comprei o terreno, paguei. Puxa, que legal! E fica num lugar lindo, que bacana, cheio de natureza, ótimo, tá? E que tamanho vai ser a nossa casa? Que tamanho é esse terreno, né? Querida, ele estava vendendo 3 metros. Eu comprei 3 metros quadrados. Mas eu paguei 3 metros quadrados. Temos um terreno para construir a nossa casa. Peraí, ele errou. A unidade de gestão de comprar terreno para fazer uma casa vai variar um pouco, dependendo da grana, dependendo da pretensão, né? Vai variar um pouco entre, sei lá, pode ter 200 metros, pode ter 40 metros, já dá para botar o telhado e dormir dentro, né? 1.000 metros de casa, tá bom, quer mostrar para os outros, tudo bem, né? Não precisa tudo isso, né? Mas vai lá, né? Agora, 3 metros, não. Essa não é a unidade de gestão. Assim como o Voice Pack também é a unidade de gestão no caso da linguagem.
Mas, querida, é o seguinte, ele vendeu 3, mas eu acho que ele tem mais terrenos, tudo de 3 metros. Aí vamos comprando outros. Tomara que fique junto pra gente, né, poder... Vai dar tudo errado, não vai funcionar. Mas, querida, 3 metros... A unidade não é essa, né? Como pão é uma unidade de gestão de comprar pão. Para depois dar para você comer uma por uma, torrada, sei lá o quê, né? Casa de 3 metros quadrados. Vai ser uma delícia, querida. A natureza. Bobagem, né? Por incrível que pareça, é isso que os cursos fazem. Aprenda as 1000 palavras mais usadas, ou as 50 palavras mais usadas, os 10 verbos que tem. Muita gente faz isso, muita. Aliás, todos fazem isso. Vamos aprender palavras, depois a gente junta elas. É que nem você congelar a água que você quer beber e depois você junta o gelo. Fica lá esperando derreter. Que bobagem. A unidade de gestão é esta mesmo, tá? São 7 palavras, mais ou menos, corresponde a 7 palavras. Corresponde, se for medir, pode medir de vários jeitos. Quantas moléculas mexem para fazer um pacote de voz? Sei lá quantas. Mas se for uma coisa fácil, porque nós vamos usar texto, nós estamos usando texto, é mais ou menos 7 palavras. Mais ou menos não, são 7 palavras. Essa é a média mesmo, porque essa é a média do tamanho do pulmão das coisas. Das pessoas. Das coisas. Dos coisas. É a média do nosso pulmão, é 7 palavras para soltar. Tá? Eu não vou contar essas que eu falei agora. Eu não vou contar essas que eu falei agora. 9 palavras. Mas eu estou falando de coisas técnicas, né? Então as palavras são mais compridas, um pouco, tem 3, 4 sílabas, então não dá as 10 sílabas. Não dá as 10 sílabas. 7 sílabas. Ela não dá, aí tem que ter um sujeito também, que é normal, se tiver uma conversa mesmo. 10 sílabas. Papum. É isso mesmo. Ah, pode ter 12? Claro. Pode ter uma? Pode. Não. Depende, tá? Mas para adquirir, o bom é um pacotinho bacana. Um pacotinho que está na pretensão desse órgão que fala que está querendo adquirir um outro idioma. 7 palavras, 10 sílabas, ideal. É bem-vindo, vamos dizer, né? Para quem está adquirindo. Aí, pacote de voz. Inspirou? Aliás, inspirou, né? Você vai soltar o que tiver aqui dentro. Só. Então você vai soltar o que tiver aqui dentro. Você vai soltar o que tiver aqui dentro. 8 palavras. Você vai soltar o que tiver aqui dentro. Se falar, como se fala? 11 sílabas, 12. É o que tem. Não dá pra soltar mais que isso. Não tem um cano ligando aqui, sem parar. Né? Felizmente você tem que respirar. Todo dia me aconselharam. Respira, cara, para. Né? Tava querendo assumir a atitude de quem dá aula. Num outro assunto. São hábitos. Enfim, também tem gente que fala demais, não para. Mas tem que respirar. Nessa hora que vai respirar que você para. Para, maluco. Vai lá. Deixa eu falar também. Muito bem. Importância para quem está adquirindo. Tem uma grande diferença entre falar, usar o idioma e adquirir ele. É completamente diferente. É fabricar ferramenta ou usar ferramenta. São 2 eventos completamente diferentes. Não dá para você usar e fabricar ao mesmo tempo. Imagine, impossível. Qualquer coisa. Vou fazer este microfone. Vamos fazer esse microfone. Moço, dá para eu já experimentar ele? Não, estamos enfiando os fios aqui ainda. Não tem usar, já falei, fiz até um evento sobre isso, usar e aprender ao mesmo tempo, né? É tal de aula de conversation. Imagina aula de conversation. Eu não quero aprender a conversar, quero aprender inglês. Então tem que ter ferramentas dedicadas a você adquirir o inglês, e a unidade de gestão para isso é justamente com pacotes de voz. E os elementos que compõem o pacote de voz, para construir o pacote de voz, são esses 3 que eu já falo sempre, mas estamos agora tratando um por um. Um deles é a entonação, né? Tem a voz íntima, tem o efeito trem e tem os básicos, fundamentais que precisa. E tem a entonação. Tá bom? Importância para quem está adquirindo isso também, né? A entonação permite a aquisição, incrível, é o que permite a aquisição e mais, a retenção daquilo que foi o pacote de voz.
tá bom? Para quem está adquirindo, isso é fundamental saber disso. Tá? É a entonação que funciona. Quer ver a entonação? Outra analogia, número de telefone. Qual é o seu número de telefone? Diga o seu número, o seu, que você conhece bem. Ou de algum familiar muito que você liga toda hora. Mas o seu número, vocês conhecem ele, né? Quer ver o meu número? Sabe o que é? É uma sequência matemática? De jeito nenhum. É uma frase, é um pacote de voz. Erraram um pouco, aí botaram 8 palavras, digamos, né? Mas tá lá, diminui, porque é 46. 4669-4813. Esse é o meu número de telefone, por isso que eu estou falando assim. É um som, o número do telefone. Pergunta para mim qual é o sexto dígito. Se eu sei lá, eu tenho que falar o pacote de voz, parar tudo, selecionar aquele. É que nem selecionar uma palavra para adivinhar ela, o que ela quer dizer. Pode até adivinhar, eu quero ir lá, então é a sexta. Então vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o número 1. Mas o negócio não é esse. O meu número de telefone, sabe qual é? É um som chamado 4669-4813. Pronto. Eu posso botar uma entonação se for um número novo. Vai reter. Por que a entonação retém? Porque essa diferença faz reter. Porque é isso que toda coisa que a gente tem na cabeça, nas palavras, tudo existe por causa da diferença dela com as outras coisas. Se fosse tudo igualzinho, nós nem falava nada. Não tem nada. E a diferença, desculpa, a diferença é que define a existência de uma coisa. Pensa, tudo é uma lâmina de vidro no mundo, não tem nada, não tem árvore, não tem gente, não tem nada. O que tem lá? Zero. Zero. Não tem nada. Aí apareceu uma ponta. Opa, tem uma superfície e tem uma ponta. Muito bem, então temos lá alguma coisa. Sem isso não tem. Então a entonação está nesse pique de dar existência à coisa como um todo. Então eu quero lembrar desse número, não fosse meu, né? Eu diria assim, deixa eu decorar esse número. Decorar. Deixa eu constituir esse pacote de voz que vai ficar retido. Eu digo 4669-4813. Bem forte, entonação forte num dos pedaços. Qual número que você escolheu? Sei lá. Quando você está fazendo entonação, dá para você usar isso. Olha só como eu estou falando aqui. Por exemplo, eu uso aqueles aplicativos de táxi, né? Então tem lá. Qual é apareceu lá, Vitz? Eu fico olhando para esperar o cara, para saber qual é a placa? Não. Eu faço um pacote de voz e enfio o telefone no bolso. Como é que eu faço? Eu faço 47 Branca Pedro. 47 Branca Pedro. Usei os 3 elementos. Modo íntimo, efeito trem, entonação. Botei no branca. Por que eu botei no branca? Porque quis. Não quer dizer nada mesmo, não estou com grande significado, estou só querendo lembrar da coisa quando o cara aparecer e não ter que ficar tirando meu telefone para saber o nome do cara, por exemplo. Inclusive, olha só, chega lá o cara, tá, eu quero saber se ele chama Pedro. E eu falo 47 Branca Pedro. É Pedro. Pum. Entonação cria diferentes significados, tem mais essa. O significado é dado pela entonação, sabia? Olha, é muito importante. Filha de moleque me dizendo o nome deles. Tá legal. Você, como é que você chama? Vamos falar em inglês? Olha só. O que eu vou dizer para essa menina? Tá na fila. Então eu vou perguntar primeiro para ela. O que eu falo? What's your name? Por que eu quero? The name. What's your name? Tá? E ela vai me dizer, I'm Anne. I'm little Anne. I'm Anne. Oh, Anne, nice that you're here. Legal, você tá aqui, tá bom. Anne. Aí eu quero saber o dela? Não, quero saber o do outro. Eu vou falar, what's your name? De novo? Anne vai pensar que eu estou repetindo a mesma pergunta. Porque mudou o significado, agora ela já falou o nome dela. Olha só como é o significado dos diálogos, né? Já não quero mais saber o nome dela, quero saber o nome dele. O que eu pergunto para ele? What's your name? Outra vez, se ela não estiver vendo eu olhar para ele, ela vai falar, I told you my name. Eu falei o meu nome, dizer. Ela está fazendo o que eu estou perguntando de novo para ela. Então o que eu tenho que perguntar para ele? Ora, o que eu tenho? Como é que eu faço para perguntar para ele? Eu pergunto, what's your name? What's your name? What's your name? Claro! É espontâneo, faz parte do que você quer dizer. Atenção, quer fazer isso com texto? Vai com cuidado, você tem que gerar a entonação que você vê que aquele texto tem. Espero que o texto tenha um pacote de voz. E nem sempre tem. Escrever, não tem que respirar, né? Tem um parágrafo enorme.
Então tem que escolher o texto. É o que nós fazemos aqui para poder estabelecer o uso, a prática, a habilidade do uso das 3 ferramentas que a gente usa: som, estrutura e compreensão. A escrita não tem entonação. O texto não faz barulho, certo? Estou ouvindo aqui, ó, tá todo mundo quietinho. A escrita não tem som. Olha só o significado e a entonação. Uma menina pergunta assim para você: Can you lend me some money? Can you lend me some money? Você pode me emprestar um? Falei em português primeiro. Ela pede, tem que falar, chegar no inglês, não sair do inglês e voltar para o português. Não chega a nada, você chega onde sempre esteve. Então, vamos passar para o inglês, do português para o inglês. Você pode me emprestar um dinheiro? Pode me emprestar uma grana? Can you lend me some money? Uma fala sorry. Olha, dentro da palavra, uma sílaba ficou mais alta. Sorry. Aliás, ela fala sorry. Sorry. Perdão. O que você falou? Can you lend me some money? Pronto, está explicado. Agora a outra, sabe o que ela fala? Can you lend me some money? Sorry. 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 Entonação que mudou completamente o significado. Quer dizer, tô dura também. Não posso. Desculpe. Sorry. Sorry. É normal, estou exagerando um pouco. Sorry. Sorry. Normal. Estamos lidando, então, com o significado das coisas. Do que você quer dizer. Senão você diz outra coisa. Com consequências diferentes também no diálogo. Então não é para melhorar o significado, para ficar bacana, elegante, falando que nem gringo, como eu disse. Né? É para que se possa dizer o que você quer dizer. Pronto. Né? Para ninguém se enganar. Tá bom? Então, constituir a entonação em cada pacote de voz é fundamental, porque o pacote de voz é a unidade que você vai trazer para dentro. Não é palavra, é pacote inteiro de voz. Corresponde a um pensamento inteiro, a uma observação inteira, resposta inteira, pergunta inteira. Isso é um modelo que o sistema gosta de ter e que ele absorve, tá? E absorve de um jeito otimizado, não é uma palavrinha, não é uma coisa curtinha, um troço aí do nada. Não, é uma resposta inteira, uma pergunta inteira, com significado, uma coisa inteira, certo? Muito bem, esta é a comunicação. Parede. Qual é a unidade de gestão da parede? Moleza, né? Tijolo. Sem entonação não se consolida o pacote de voz para aquilo que eu falei para vocês. Se for tudo igual, não existe nada. A diversidade é que dá existência às coisas. Então, a linguagem que é tão sábia, milhões de anos de evolução, foi lá e, claro, usou esse recurso. Sei lá, aí é alta antropologia, arqueologia da linguagem, né? É assim, tá bom. Então tem lá um tijolo, certo? O tijolo é o que vai fazer a parede, a casa. É a unidade de gestão. Não vem a parede inteira para você pôr. No caso normal, parede de alvenaria. Né? Estou usando uma analogia. Né? O pacote de voz é o que te permite se comunicar. Pum. Tijolo. Como é que é o tijolo? Imagina um tijolo assim. O que foi aqui? Faltou algum dos elementos do tijolo. O voice pack. O pacote de voz. Qual elemento faltou aqui? Olhando para o jeito desse tijolo, provavelmente sobrou água ou faltou alguma coisa, faltou cimento. Alguma coisa está errada no uso simultâneo das coisas. Provável que um tijolo assim não tenha cimento. Fez só de barro, não sei o quê, barro bom, que é o resultado. Não vai fazer casa nenhuma, vai derreter. O que precisa? Precisa da água, sim. Precisa misturar, precisa da massa, do conjunto das coisas. E precisa do fogo, do calor, no caso, né? Então, aí você tem tijolo. Acho que faltou fogo naquele tijolo derretido lá, né? Misturou tudo, não sei o quê, tinha água, o tijolo derretendo, derrete a comunicação ou a casa. Tá? Estou fazendo essa analogia, entendam bem. Analogias são boas às vezes, sabe? Para comparar com uma coisa e poder entender mais plenamente as coisas. Então, temos lá o pacote de voz, que tem voz íntima, efeito trem, não necessariamente nessa ordem, tá? Os 3 ao mesmo tempo. E tem alguma ordem, tá? E a entonação. Fundamentais os 3 elementos, tá bom? Vamos continuar sempre usando dentro das sessões de instalação, que as pessoas chamam de aula, mas são sessões de instalação mesmo do inglês. Vamos usar esses 3, tá bom?
Legal. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento. Vamos continuar então amanhã com ferramenta Sound, ok? Vamos usar as outras duas na mesma sessão também, mas vamos dar ênfase na ferramenta Sound que vos alfabetiza. Tá bom? Um abraço e até amanhã. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.